Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat de todas as segundas-feiras. Lembrando que nós, né, os estudos da SBPI hoje estão tão modernizados que eles permitem que nós estejamos em qualquer lugar do mundo. E hoje nós estamos aonde? No Museu do Freud. Aonde você gostaria que eu estivesse, por exemplo, num outro chat? Em que lugar você gostaria que eu estivesse? A semana passada nós estávamos na nossa biblioteca virtual, hoje nós estamos no Museu do Freud, ok? Mas é você que decide, é você que faz perguntas, é você que escolhe o local do mundo para onde a gente possa ir, onde talvez você possa se sentir mais ambientado na psicanálise, ok? Então, com muito prazer estou aqui para responder as perguntas que vocês podem fazê-las agora ao vivo. Aliás, eu gostaria de saber se tem alguém no chat. Como é que nós nos encontramos, né? Igor, Alex, é um prazer estar com vocês aqui. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida a respeito do curso de psicanálise, porque vocês sabem que a gente tem aquele e-mail, né? Que vocês mandam as perguntas, que é o sbpi@sbpi.org.br. E durante a semana eu fico recebendo essas perguntas e respondo no chat toda segunda-feira às 17 horas ao vivo, ok? Então vamos ver se o Alex ou o Igor tem alguma pergunta ou se alguém mais entrar. Vamos esperar um pouquinho, senão eu vou responder os e-mails que eu recebi. Bom, então, na medida em que as perguntas ainda não vieram, eu vou responder aquelas que eu recebi por e-mail. Eu recebi a seguinte pergunta, né? Me perguntaram qual era a formação do psicanalista William Reich. Então, William Reich foi um médico, foi um psiquiatra, que assim como Jung também trabalhou em psiquiatria, e o que vai caracterizar a psicanálise do Reich é que ela é uma psicanálise corporal. Como é isso? Reich, diferentemente de todos os outros psicanalistas, ele vai dizer que a neurose, ela se torna corporal. Ou seja, a neurose, ela vai ser manifestada pelo nosso corpo, de várias formas. Ele fala em anéis energéticos, não é? Couraças musculares, que se formam energeticamente à volta de uma pessoa, né? Ele vai falar da questão da formação do nosso corpo, que se caracteriza também através de neuroses, né? Ele vai propor um tipo de terapia também com uma abordagem corporal. Não é exatamente, por exemplo, uma massagem, mas são técnicas que tanto o analista pode aplicar no paciente, como pode também serem exercícios que nós vamos propor para esse paciente. Então, é uma abordagem, a abordagem do Reich. É interessante que os psicanalistas, não é, cada um na sua vertente, por isso é a psicanálise integrativa. O Reich, por exemplo, era um homem, não é, um médico, que tanto se dedicou a pesquisar a psicanálise, como ele se dedicou a pesquisar a política e a religião. Ele foi um intelectual muito completo, né? Ele consegue nos trazer, por exemplo, vários livros bastante importantes. Aí existe um livro muito bom dele chamado O Assassinato de Cristo. É um dos melhores livros do William Reich. Então, que eu recomendo para quem fez essa pergunta a respeito da formação do William Reich. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é do Igor. A pergunta é feita por Arnaldo no dia 29/9. Então, vamos lá. A pessoa, para se tornar um psicanalista com boa base, precisa obrigatoriamente passar por muito tempo fazendo análise? Muito bem. Então, a resposta é para o Arnaldo. Ele precisa passar um bom tempo fazendo análise, sim. Existem razões para que isso... razões reais para que isso ocorra. A psicanálise, diferentemente da psicologia, ela precisa da transferência, ou seja, a pessoa, o analisando, que vai fazer a análise, ele transfere para o analista todas as suas questões, tanto as positivas quanto as negativas, ou seja, ele pode gostar do analista ou odiar o analista, e não é o analista que ele está odiando, mas são as figuras da infância dele, o pai e a mãe, que ele projeta no analista. Portanto, se o analista não tiver feito terapia, não estiver bem interiormente, ele não vai saber lidar com as questões do seu paciente. Ele vai achar que essas questões são pessoais e não transferenciais. Portanto,
Não é nem uma questão de, porque a psicanálise obriga. Não. Se o analista não fizer terapia, ele não vai conseguir atender ninguém em psicanálise. Então, eu diria que é o quesito mais importante para ser um psicanalista é fazer análise. E nós, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, oferecemos uma análise didática para os nossos alunos. Ou seja, como os analistas que atendem, eles sabem da matéria, nós podemos dar uma análise didática. O que é isso? O psicanalista explica para o seu aluno a teoria na prática da sua análise, coisa que a gente não vai fazer com as pessoas que não fazem formação em psicanálise. Então, eu espero que o Arnaldo tenha entendido. Pergunta feita pelo Arnaldo também. Como o nome indica, essa linha de análise integra conhecimentos e práticas de vários estudiosos. Mas entre Freud e Jung, qual a vertente mais forte na análise integrativa? A análise integrativa, a vertente mais forte é não privilegiar nenhum autor. Então, nós não vamos fazer jogo de futebol, um time contra o outro. A integrativa é exatamente o contraponto disso. É o que nós temos melhor de Freud, melhor de Jung, melhor de Reich, melhor de Lacan, e vamos integrar. Não é contrapor. Nós não vamos colocar entre Freud qual é o melhor. Não existe isso. Até porque na vida isso não existe. O ideal para nós seres humanos é que a gente tire das pessoas o que elas têm de melhor. E nunca quem é o melhor. Cada pessoa tem algo a nos oferecer de bom. Portanto, se nós extrairmos de todos os psicanalistas o que eles têm de melhor, nós estamos criando e construindo a psicanálise integrativa. Eu espero que, não sei se o Arnaldo, a resposta está contento. Mas se não estiver, você continua nos perguntando, que eu tenho sempre prazer em estar respondendo e tentando elucidar um pouco mais as dúvidas que vocês possam ter sobre a psicanálise, correto? Então, o Arnaldo nos fez essa pergunta, até porque eu estou escrevendo sobre psicanálise integrativa. E lembrando a vocês que nós temos aí vários canais de comunicação do YouTube, não é? Onde nós deixamos registrados, você se cadastra e você vai ter acesso a uma série, né, de depoimentos, de chats, né, de programas falando sobre esses assuntos, né, elucidando cada vez mais o nosso canal do YouTube, SPP TV, né, como vocês estão vendo aí na página. E vocês vão ter cada vez mais elucidação a respeito dos temas, não só da psicanálise integrativa, como a psicanálise como um todo. O nascimento da psicanálise, o desenvolvimento da psicanálise pelo mundo, através dos grandes documentários da Rodinesco, hoje a maior psicanalista do mundo, a francesa Rodinesco, né? Através do desenvolvimento da psicanálise no Brasil, os autores, né? A epistemologia psicanalítica, a propedêutica, isso são coisas muito importantes, né, para nós estarmos passando para vocês. Eu não sei se o Igor o Igor Vieira tem mais alguma pergunta para nos passar? Se não, lembrando a vocês que hoje nós estamos aqui, gente, no Museu do Freud. Olha que interessante. Sabe onde é o Museu do Freud? É em Viena. E quem sabe a gente possa montar uma excursão para ir lá de verdade, não virtualmente. Mas se vocês... Hoje, os estudos da SBPI permitem que a gente esteja em qualquer lugar do mundo. Então, se vocês tiverem uma sugestão para onde nós irmos através dos nossos estúdios, nós vamos, né? Se vocês quiserem ir, sei lá, para os Pirineus, a gente vai atrás, né, Ana? Karen está no chat, né, Karen? Tudo bem, Karen? Você tem alguma pergunta para me fazer sobre o curso? Não sei se você está fazendo o curso gratuito, pago. Gostaria de saber. E você também, Igor, você faz o curso? Bom, eu estava falando do William Reich, que era a pergunta que tinham nos feito a respeito da formação do William Reich, né, se todos os psicanalistas eram médicos. Por sorte, alguns foram, o Freud, o Jung, o Reich, né, médicos psiquiatras. A Karen diz que a conexão está caindo. Bom, quando a conexão melhorar, Karen, manda a tua pergunta, tá? Ou as tuas perguntas. Então, voltando ao William Reich, eu tinha aqui sugerido vários livros, dentre eles O Assassinato de Cristo. É um livro em que o William Reich trata a respeito de religião, mas de uma maneira muito particular, muito interessante, né? Então, nós temos O Assassinato de Cristo, onde ele fala de religião. Nós vamos ter Escutas a Ninguém. Escutas a Ninguém, ele fala de política sindical. E A Função do Orgasmo, onde ele fala de psicanálise. Então, vocês vejam que um psicanalista com vertente política, religiosa e psicanalítica. Isso
Claro, não é à toa que ele se tornou psicanalista. Então, essa vertente do Reich, ela tem correntes, porque assim, a psicanálise dividiu-se em correntes, né? A corrente freudiana, lacaniana, junguiana, reichiana e por aí vai. A integrativa junta todas essas, mas fala a despeito de cada um particularmente, para depois juntá-los todos, né? Então, o Reich, de todos os psicanalistas, ele é o mais proscrito, principalmente pelos ortodoxos, ok? A Karen está dizendo que vai fazer inscrição, então seja muito bem-vinda, Karen. O livro O Assassinato de Cristo, de William Reich, depois vem o livro Escuta Zé Ninguém. É um outro título, muito interessante. Inclusive, o Freire do teatro baseou-se muito no Escuta Zé Ninguém para fazer teatro aqui no Brasil, inclusive. O Paulo Freire, né? Os textos do Paulo Freire têm muito a ver com o livro Escuta Zé Ninguém, do William Reich. E depois nós temos também A Função do Orgasmo, do William Reich. Esses 3 livros são a égide do conhecimento do Reich. Então vocês veem que o Reich é O Assassinato de Cristo, Escuta Zé Ninguém. E é um livro que ele fala sobre sindicalismo e como o povo é tratado. E finalmente A Função do Orgasmo, onde ele escandaliza, não é? Muito mais do que o Freud, a população daquela época escuta Zé Ninguém, de William Reich, e A Função do Orgasmo. Ele tem mais livros, mas eu estou aqui dando os 3 principais, até porque vocês podem me perguntar também sobre livros e autores, isso é muito interessante, não é? Porque nada como alguém para nos indicar um livro que já tenha lido, porque muitas vezes a gente quer gastar dinheiro num livro e não sabe bem o que comprar, né? E livro não é uma coisa muito barata. Então, a respeito do William Reich, como eu estava dizendo, de todos os psicanalistas, ele é o menos aceito pelos ortodoxos, né? Então, quando as pessoas não gostam de eu ter juntado o Jung com o resto, o William Reich eles gostam menos ainda. Mas isso, gente, não fui eu que inventei, eu só juntei, né? Na verdade, são autores que existem correntes de pessoas que falam muito bem deles, né? E o William Reich foi, muito mais do que Freud, o psicanalista que falou de sexo, gente. O Freud vai falar do sexo de uma outra forma, sobre uma forma de energia. O Reich também fala de energia, só que ele fala de uma energia física. Então o Reich tem a sua colaboração. Por isso a integrativa gosta de que você conheça todos os autores e você possa entender a demanda de cada autor e não que alguém venha e pré-julgue e diga, olha, eu só quero Freud. Ok. Você leu Freud, praticou Freud, gostou do Freud, quer o Freud. Então dê chance aos outros de conhecerem os outros autores e democraticamente tenham as suas próprias opiniões, tenham as suas próprias vivências. E não simplesmente digam, olha, não presta, isso não é bom, como a gente faz com uma criança que precisa ser direcionada. A psicanálise integrativa tenta tratar vocês como adultos, aonde a democracia tem vez. E muitos psicanalistas, infelizmente no Brasil, além de serem pedantes, né, de serem narcisistas, acreditam que têm, digamos assim, são donos do saber. Ninguém é dono do saber. O saber pertence à humanidade, pertence às pessoas, né? O saber é como o ar. A quem pertence o ar? Não sei, a Dilma queria estocar ar, né? Então, assim, tem umas pessoas meio doidinhas aí, mas o saber não pertence a ninguém. Claro que ele pode ser instrumentalizado por uma faculdade, por uma escola, pode ser vendido, comercializado. Ok? Existem regras. Mas de uma maneira geral, ninguém pode dizer esta é melhor do que esta. Eu não vou jamais dizer que uma escola de psicanálise é melhor ou pior que a escola que eu estou. Cada uma tem a sua função. Quem sou eu para dizer isso? Todos têm que ter a oportunidade de experimentar e ter as suas próprias opiniões. A Karen nos diz, como venho de uma escola de psicanálise mais ortodoxa, vi no site que uma das disciplinas da formação é mitologia. Gostaria que você desse uma noção panorâmica da relação da mitologia com a análise integrativa, pois achei bastante interessante. Muito boa pergunta, hein, Karen? A mitologia, minha amiga, é a vida psíquica da neurose. É a personificação do inconsciente. Não é à toa que os grandes autores de cinema e teatro estudam mitologia. Quando você pega, por exemplo, o cerne da obra freudiana, Complexo de Édipo, onde ele vai buscar isso? Na mitologia greco-romana, no mito de quê? No mito
do Édipo, da Jocasta. Né? Onde é que ele vai buscar, por exemplo, o mito do narcisismo, do Narciso, da mitologia? Agora, quem é que aprofunda a mitologia na psicanálise? Jung. Jung vai atrás de muitos mitos. O Freud usa alguns. Mas Jung, então a integrativa traz o Jung, coisa que os ortodoxos não trazem. Por quê? Porque nós podemos, no complexo de Édipo, buscar os arquétipos do complexo de Édipo. E esses arquétipos estão dentro da mitologia que está no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é uma teoria do Jung. E inconsciente é uma teoria do Freud. E é o inconsciente pessoal que se junta com o coletivo. Psicanálise integrativa é a junção de tudo que é bom. Tanto o Arnaldo quanto a Karen nos fazem essas perguntas. É uma nova proposta, é uma nova abordagem de uma coisa interdisciplinar. Quando a ciência, digamos assim, quando a metodologia de ensino, física, química, biologia, matemática, essas matérias compõem uma ciência. Então, por que em psicanálise nós queremos ter apenas uma matéria, só Freud, para compor uma ciência? Olha, isso é matematicamente, fisicamente falando, impossível. Uma ciência há que se compor de uma série de autores, de uma série de ideias. Senão nós não chegamos em lugar nenhum. Então a psicanálise integrativa está propondo que a psicanálise se torne uma ciência e não uma seita. Os são freudianos, os são junguianos não aceita, ok? Nós estamos abertos à pesquisa, né? Estamos abertos a novas ideias, a ler todos os autores, experienciar todos os autores e dar a oportunidade a que todos conheçam todos os autores e crie-se uma ciência, a ciência do corpo. A psicanálise integrativa, se o Freud é a cabeça, ele não pode ser esquizofrênico e ter só a cabeça, tem que ter uma composição que é o corpo. E o corpo são todos os autores que existiram, existem e existirão. Porque se você assistir um documentário que nós temos no curso EAD, um documentário chamado A Invenção da Psicanálise, a Rudinesco tem uma parte gravada com o Freud falando, com as próprias palavras, onde Freud diz: no futuro virá uma psicanálise que irá mudar as minhas ideias de psicanálise. Então, se o Freud previu essa mudança, quem de nós pode ser mais freudiano que o Freud? A mitologia, a vida do mito, é a vida do inconsciente. Ou seja, a neurose, se você estudar mitologia, você vai entender as psicopatologias, né? Então, por exemplo, a vida do Narciso. Narciso olhou para o lago, nunca tinha se visto no espelho, não sabia que era ele mesmo e se apaixonou por ele. Então, quem é uma pessoa narcisista? É aquela que só se vê, só ela existe. Ela é uma criança, ela não consegue manter um contato de afeto com outra pessoa, porque ela ama ela própria. Isto vem de um mito, vem da mitologia greco-romana. Nós podemos, inclusive, existe mitologia africana, o complexo de Édipo africano em cima dos mitos e das lendas daquele local. Mitologia e psicanálise estão intrinsecamente ligados, independente de ser psicanálise integrativa. Então, estudar, por exemplo, Campbell é um dos estudiosos da mitologia que eu recomendo. São livros caros, densos e difíceis. Mas na mitologia greco-romana não há ninguém melhor que Campbell. Ok? Então, ler mitologia, coisa que o Freud fez, o Jung fez, o Reich fez, o Lacan, todos eles estudaram mitologia. Né? Mitologia, quando você estuda as deusas, você está estudando as neuroses femininas. Ok? A vida do Olimpo, né? É uma coisa interessantíssima, a vida dos super-heróis. Né? Isso já vira filme. Spielberg sempre se estudou Jung, sempre estudou mitologia. Você nos pergunta, a partir de qual momento poderia exercer a atividade? As normas da SBPI é o seguinte, são 24 meses de curso, 100 horas de análise individual com 100 horas de estágio, que você começa a estagiar a partir do 2º ano. Depois de 2 anos, se todos os quesitos forem preenchidos, se você passar nas provas, fizer os trabalhos, a sua monografia for liberado pelo seu analista para estagiar e terminar tudo, você depois de 2 anos pode exercer. Claro está que você poderá alongar isso mais tempo se você necessitar de mais terapia, de mais estágio. Isso é em termos teóricos, você precisa de 24 meses.
Em termos de aquilo que compõe o curso, é algo que você junta ao seu analista, que nós também fornecemos os analistas que atendem EAD, você vai compor o tempo de análise mínima de 100 horas e 100 horas de estágio. Se você e o seu analista acharem que você precisa mais, então é o Antônio que fez essa pergunta, Antônio. Eu acredito que você esteja formado. Mas veja bem, eu estou aqui na rua Dr. Gabriel Pisa, 675, ao lado do metrô Santana. Vocês poderão estar ligando, né, para a SBPI no 011 5549 6758. E também vocês têm um WhatsApp, não é isso, Ana? Da SBPI, que vocês podem nos fazer perguntas. Existe o e-mail, existe o telefone fixo, existe o WhatsApp. Nós estamos às 17 horas e 24 minutos, a 6 minutos do término do chat. Eu gostaria de saber se há mais alguma pergunta. Hoje nós falamos sobre o William Reich, sobre mitologia. O Antônio Oliveira também está, e foi ele que nos perguntou a respeito de qual momento ele poderia exercer a atividade. Antônio, você tem mais alguma dúvida? Você gostaria de perguntar algo? Eu sou a Fátima Mora, a psicanalista da SBPI, que faço chats todas as segundas-feiras, onde vocês podem mandar e-mails, podem telefonar, podem vir aqui. Lembrando que o nosso congresso é dia 22 e 23 de outubro, gente. Ainda tem algumas vagas para vocês participarem. Lembrando que toda segunda-feira às 17 horas eu estou aqui. Então, vocês podem mandar e-mail, a forma como vocês quiserem se comunicar com a SBPI, Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu sou a Fátima Mora, psicanalista. E hoje nós aqui nos estudos da SBPI, eu já disse que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo. Nós estamos aqui hoje no Museu do Freud, de uma forma virtual, e vocês podem mandar sugestões, onde é que vocês gostariam que eu fizesse o chat, né? Qualquer lugar do mundo. Igor, Alex, Karen, Antônio. Hoje foi uma pena que a Rita Orsini não entrou, mas ela com certeza vai entrar depois no YouTube, né? Porque a Rita é figura carimbada nossa aqui, nossa querida Rita Orsini. Talvez eu a encontre quarta-feira. E estamos chegando ao final do chat. Eu não sei se ainda há alguma pergunta a ser respondida, porque também não cabe eu pegar nenhum e-mail essa hora e responder em 5 minutos, né, gente? Acho que é um desrespeito. Vocês têm aí algumas indicações dos livros do William Reich, ele tem mais, mas os 3 mais importantes, que eu recomendo que, se vocês puderem ler, são livros que cabem na nossa prateleira. Vocês vão achá-los também na estante virtual, tá? Que é um site, é um sebo online, e a estante virtual costuma ter bons preços para esses livros, tá? Claro que existem outros sites, também podem comprar os livros novos. Não sei se eles existem em PDF no Google, mas é sempre bom ter o livro que a gente pega na mão, né? estantevirtual.com.br. É muito interessante esse site, porque tem muita coisa de psicanálise. Mesmo o livro lá, Noções Básicas de Psicanálise, do Charles Brenner, 5ª edição, o pessoal costuma achá-lo lá, que hoje está a peso de ouro. O pessoal está quase fazendo xerox do livro, porque a 5ª edição parece que virou Noções Básicas de Psicanálise. Tem um livro que é um primor para quem quer estudar Freud, né, e não quer comprar os 24 volumes da coleção Standard da Imago. Então compra o Noções Básicas de Psicanálise, do autor Charles Brenner. Pode achar na estante virtual, Noções Básicas de Psicanálise de Charles Brenner. Noções Básicas de Psicanálise de Charles Brenner. Perfeito, vocês acham lá na estante virtual. É um livro para quem quer começar a estudar psicanálise. Começar pelo Freud, né, gente? E aí, depois vai para os outros autores, né? Eu acho que vocês podem começar a estudar um autor, né? Embora nesse autor, independente de estar fazendo o curso ou não, ter leituras paralelas, correto? Isso independe se você está ou não fazendo curso de psicanálise, né? Mas muito mais se você pretende fazer, ok? Nós estamos a 2 minutos, eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana estaremos aqui às 17 horas. Quem sabe Deus, para onde é que a Ana Bela vai nos levar? Segunda-feira que vem, quem sabe ela vai nos levar para uma praia de Honolulu. O que vocês acham, gente? Vamos para a praia tomar água de coco com floral? Porque integrativa também gosta de floral, tá? E aromaterapia e outras coisitas mais. Gente, foi muito bom estar com vocês. Um beijo, até para a semana que vem.